Mas vamos lá, né? Vamos começar então o Muito programa. bom. A ideia hoje, então, a gente falar um pouco, né, sobre essa questão do nacionalismo, né? A gente tinha pensado num tema. Normalmente a gente tem os nossos temas aqui da live, né, Rui? Pensando muito nas notícias da semana. As notícias aqui têm sido um pouco meio repetitivas, né? Nessas É, últimas semanas aí, essas questões aí no Congresso, essas polêmicas que nunca acabam em torno da anistia, o tarifaço do Trump, essas discussões aí que a gente tem feito já ao longo da semana, né? sim, Mas hoje nós teremos, deixa eu até já adiantar aqui para o pessoal, teremos hoje a participação e a companhia de um grande amigo nosso, né? De um outro grupo que tem cada dia mais ganhado espaço aqui na internet, na sua militância também, que é o Miguel Brito. Ele é organizador, é administrador do Brasil Grande. Acho que muitas pessoas conhecem já esse grupo, é um grupo nacionalista. Eu participo também, eu dou de vez em quando as minhas colaborações, já participei de live com eles, de boas discussões, né, com o pessoal lá do Brasil Grande, e eles têm tido cada dia mais uma participação muito interessante no debate político, né, e têm divulgado, claro, né, essas ideias, as ideias nacionalistas, que são aquelas ideias que coincidem muito também com os nossos ideais aqui do nosso PND, do Ciro Gomes, né, e nós convergimos em muitas ideias, né, até porque a própria denominação do PND, Projeto Nacional, né, Nacional de Desenvolvimento, coloca essa ideia, né, de valores nacionais, do nacionalismo, da defesa da soberania nacional, dos interesses nacionais, que são questões e interesses que têm sido aí, né, abandonados, têm sido muito maltratados pelos governos ao longo de décadas. E não interessa se é governo mais à direita, governo mais à esquerda ou dito à esquerda, como são os governos Lula. Esse descaso, né, com o patrimônio público, com os interesses nacionais, cada vez tem sido mais e mais frequente. Então, nós pensamos em discutir esse tema hoje. Ontem foi aniversário, e aí coincidências também, né? Porque eu não tinha nem tido isso em mente, mas pesquisando material aqui para a live, ontem, aniversário do grande Getúlio Vargas. Então, aproveitamos também, separamos aqui um vídeo do Ciro falando sobre o Getúlio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Rui, o bom, que é esse sentimento nacionalista? O que você entende por isso? O que você gostaria de falar aí para o pessoal sobre isso? E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participem conosco do bate-papo ao vivo, tornem-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. bom, eu acho que o nacionalismo às vezes pode ser mal interpretado. Por quê? Porque de fato o fascismo, o nazismo, né, eles também tinham um caráter nacionalista. Só que era aquele nacionalismo maléfico, né? Porque era em que se achava que os povos são superiores e há que perseguir todos os outros que não são de acordo com a gente. Ou seja, o nacionalismo brasileiro não há de ser aquele nacionalismo que vamos perseguir aqui todos os que forem estrangeiros. Uma coisa é você dar prioridade às coisas do seu país, querer o desenvolvimento do seu país sem dar lugar a interesses estrangeiros. Outra coisa é você ser hostil com o estrangeiro, né? Se perseguir, praticar xenofobia, racismo, ser nazista, né? Esquadrões da morte, perseguir gente de outras nacionalidades. Não é isso que se trata aqui. O nacionalismo brasileiro tem que, até porque o Brasil é o país mais misturado do mundo em termos de raças, né? Não faria nenhum sentido, apesar de ter gente que pensa de outra forma, infelizmente, mas não faz sentido nenhum, em nenhum país, diga-se, mas no Brasil, então, é mais absurdo ainda pensar perseguir pessoas por nacionalidade, por cor, religião, sei lá o que for, porque de facto é uma grande mistureba no Brasil, há de tudo, há de tudo. Você, enquanto que em certos países nós identificamos, lá vem um coreano, lá vem um russo, lá vem um africano, lá vem... No Brasil a gente nunca sabe, né, assim, se a pessoa é ou não brasileira, porque pode ser tão diferente, né? Então,
o nacionalismo é isso, é um sentimento e uma consequente política de favorecimento das condições de desenvolvimento nacionais, né, que não tem existido no Brasil já há muito tempo. Ou seja, desde a redemocratização que se vem visto claramente a adoção de políticas que não têm nada a ver com o interesse nacional brasileiro, não é? E nós vemos agora as privatizações também desse governo, em que se vê empresas estrangeiras, empresas italianas, sei lá, assumindo o controle de recursos nacionais brasileiros. Quer dizer, qual é a lógica disso, né? Não há necessidade. As malfadadas privatizações, né? Porque quem tem capital, muitas das vezes, né, Rui? É quem vem lá de fora, né? Exatamente. E aí vem lá de fora para poder explorar o que está aqui dentro. Claro, né? Eles têm moeda mais forte, né? Aí se vê o caso também dos americanos, que estão envolvidos aí em montes de negociatas, as ONGs deles. Se vê também a França, se vê também a China, né? Enfim, há de tudo, né? Há de todos os interesses estrangeiros no Brasil florescendo, menos o interesse do cidadão brasileiro. Cidadão que é desprezado, que é considerado para ficar com um serviço de bosta, pagando mais ainda do que pagaria se fosse com um serviço público. E por isso é que a gente tem que falar do Getúlio, porque o Getúlio, embora a gente possa dizer que ele, em uma determinada altura, foi um pouco ditador, não é? Se é que há uma gradação nisso aí, mas eu comparo sempre e eu tenho que comparar porque são da mesma altura, o Getúlio com, por exemplo, o Salazar aqui de Portugal. O Salazar, quando ele morreu em 1970, e depois o regime dele foi deposto em 74, na Revolução do 25 de Abril aqui, Portugal era um país muito pobre, completamente atrasado, com níveis de escolaridade muito baixos, sem Sistema Nacional de Saúde, sem a alfabetização precária. Quer dizer, nós éramos um país atrasado em relação ao Brasil, mas consideravelmente. E ele era um ditador. Agora, o Getúlio Vargas, ele não entrega um Brasil assim. Ou seja, claro que há circunstâncias de atraso sistemáticas que vêm de trás ainda do Getúlio, né? E que vêm desde o tempo da independência brasileira, mas que ele não terá resolvido tudo. Mas o que é certo é que o Getúlio, ele construiu um Estado social. Ele criou montes de organizações, ele criou as bases para um desenvolvimento sustentado. Ele cimentou uma estratégia, ou seja, o Brasil estava crescendo, finalmente. Tudo bem, nós podemos dizer que ele não resolveu o problema da educação, que ele não resolveu o problema da enorme massa oriunda da escravatura que continuava nas periferias das grandes cidades. Ele não resolveu todos os problemas, mas ele fez muito mais do que qualquer político brasileiro ao criar muitas instituições e políticas governamentais. E é isso que faz grande diferença. E vejam algumas delas sendo desmontadas hoje, no tempo que elas duraram e o serviço que elas prestaram no Brasil. Portanto, acho que é de louvar esse cara, apesar dos pesares, ninguém é perfeito, é verdade, mas apesar dos pesares, comparativamente, muito melhor que qualquer autoritário do século XX, comparativamente, que eu possa olhar, né? Talvez só os líderes soviéticos possam se gabar de terem sido mais instrumentalistas no Estado, né? Mas também eles foram muito mais severos na repressão. Por isso, eu acho que é uma figura que deve ser referenciada sempre por tudo positivo ele fez, e pelas bases que deviam ter sido aproveitadas e não foram, e estão sendo desmanteladas ainda hoje no Brasil.
É isso aí, interessante essa comparação com o Salazar, né? Que mostra isso, né? Há certos momentos da história, né, Rui, que por mais controversos que sejam esses personagens, esses símbolos, né, esses grandes nomes da história, né, por mais que existam controvérsias, a gente não pode simplesmente também, né, ignorar o contexto, né, muitas das vezes histórico, em que essas figuras existiram, né? O Getúlio Vargas é uma dessas figuras, né? Como você bem lembrou aí, o Brasil também, né? Antes do primeiro governo, né, do Getúlio, ali, década de 30, o Brasil simplesmente era um país que, vamos dizer assim, ainda estava no período feudal, praticamente, né? Era um país que ainda vivia, basicamente, na era totalmente pré-industrial, né? Então, quando se fala, né, em desenvolvimento de um país, industrialização, né, com a necessidade de desenvolver mesmo um Estado, né, de modernizá-lo, né, isso não teria acontecido nada disso se não fosse por meio de um governo como o que foi desenvolvido pelo Getúlio. Então, nesse aspecto, é evidentemente, né, que muitos poderão olhá-lo, poderão julgá-lo, né, a partir da história, né, a partir dos seus atos, a partir dos seus governos, mas é inegável o legado, né, e a importância que teve para o país. O que me deixa assim até bastante chocado às vezes, né? São certas pessoas querendo falar isso. Eu ouço muito, você também deve ouvir, muitos nossos amigos aqui devem ouvir bastante, petista falando, né, que o maior presidente da história foi o Lula, né? E aí parece que realmente mostra uma falha de conhecimento histórico, né, no mínimo, e porque assim, né, e uma cegueira absoluta também, né, porque o Lula também não é uma figura 100%, né, ou ele vai ser odiado ou ele vai ser amado, né? Então não tem assim um meio termo. Então a mesma coisa, né? Agora, querer comparar, né, o que nós vimos e estamos vivenciando ainda na atualidade com os feitos, né, de Getúlio, né, é demais, né? Nos livros da história, o Lula talvez nem seja referido. O Lula não provocou nenhuma transformação no Brasil. Talvez dizem que a grande... pode falar. Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu. Acho que a única coisa que ele pode ter feito é que pela primeira vez o Brasil elegeu um cara que não era da elite, que era um cara que vinha de baixo, né? Sim. Pronto, mas enfim, mas em termos Achei práticos, que você ia falar da tomada de 3 pinos, que o pessoal fala. A tomada de 3 pinos é a grande revolução. Porque assim, a gente também reconhece os grandes feitos pela perenidade desses feitos, né? Pela duração, né? Pela permanência. Ou seja, você faz uma mudança, você traz uma reforma realmente de fato, né, real, quando ela perdura ao longo das décadas, exato, ao longo do tempo, né? Não adianta então, você dizer que tirou o país da fome, se depois, 2, 3 anos depois, ele está na fome de novo. Então, você não resolveu nada. Né? Exatamente, é o problema dessas políticas meramente assistencialistas. O cara está doente. São importantes, são relevantes, mas não mudam, né? O cara tá doente, você fica tratando ele com xaropes e com chazinho, bom, ele vai sentir-se melhor um pouco, né? Mas o problema é continuar a tratar, né? E o Lula não tratou nada, foi sempre empurrando as coisas com a barriga, tal como ele empurra hoje em dia, né? O que adiantou ele ter feito o pobre andar de avião, o pobre ir na faculdade, se depois deixou uma geração de endividados? Ou com cursos duvidosos, ou com a vida arruinada, né? Quer dizer, uma coisa que devia ter sido uma tarefa do Estado, ele construiu um império de educação privada. Quer dizer, isso não é admissível, né? Isso era como ele ter entregue o SUS, né, para uma empresa privada, essa empresa ter prestado um bom serviço durante algum tempo, mas depois que ficou deficitária tivesse abandonado. O que teria servido isso? Né? O que adianta políticas que não são estruturais, políticas que são efêmeras, que têm um prazo de validade? Né? E o Lula,
até mesmo porque eu acho que ele não é intelectualmente capaz de melhor, infelizmente. O Lula não foi capaz de transformar nada no Brasil, e agora o Brasil, em 2026, está de novo na mesma encruzilhada que estava, provavelmente, no governo de Itamar Franco. Ou seja, vai existir uma crise financeira muito grande e o Brasil vai precisar reestruturar-se todo de novo. Vai ter que redesenhar uma nova política econômica, porque essa não é mais possível. Eu já estou aqui antecipando, mas podem me cobrar essas palavras daqui a algum tempo. Isso vai acontecer. E a questão é, quem os brasileiros querem ter no comando nessa altura? O Lula, ou um neoliberal qualquer, ou um cara que seja capaz de fazer isso, capaz de redesenhar a política econômica e provocar de facto mudanças estruturais no Brasil que durem para décadas e décadas. Pois é, era para que as questões atuais fossem bem mais simples, né, de serem resolvidas, né? Assim, claro, não existe nada simples em termos de política, né? Vamos ser muito sinceros também quanto a isso, né? Não existe nada assim, fórmula mágica, como a gente vê alguns aí pregando, não existe isso, evidentemente. Mas se a gente compara, né, os desafios atuais com, novamente, se a gente volta lá na década de 30 do século XX, década de 40 do século XX, que foi esse período, né, dos governos do Getúlio, né? Olha a distância, não só temporal, né, mas com relação aos problemas, né? Ali nós tínhamos um pós-guerra, né, depois da Primeira Guerra, né, Rui? Depois tivemos um pós-Segunda Guerra, depois teve a Segunda Guerra Mundial, o mundo todo em frangalhos, né? E como já foi dito aqui, o Brasil era um país praticamente um país semi-feudal, né? Um país que ainda estava ali, né? Dependia unicamente, tão somente da produção agrícola, né? Hoje também, por incrível que pareça, né? E hoje? Porque houve esse período de desenvolvimento, e aí é o grande papel do Getúlio, né? O Getúlio ele criou a Petrobras, criou a Eletrobras, o BNDES, né? A legislação trabalhista, modernizou tudo, toda a parte, né? Ele promulgou 2 constituições, né? Uma democrática, depois uma outra outorgada, e por aí vai, né? O país ele floresceu a trancos e barrancos, mediante golpe de Estado ou não, mas o país ele decolou, né? E de lá para cá, ele teve uma... De lá para cá, não. De lá até, sei lá, finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, o Brasil estava em franco crescimento. Nunca parou de crescer. Mas e depois, só para concluir, Rui, calma lá, né, tivemos, evidentemente, a ditadura militar, né, jogou a inflação na estratosfera, e aí, década de 90, começa esse ciclo neoliberal, com a indústria já em frangalhos. O Lula é eleito, mas o Lula, e aí voltamos ao Lula, vai falar que ele não teve oportunidade? Teve oportunidade. Foi eleito no seu primeiro mandato, né, com uma aprovação estrondosa, né? Inventou, que não precisava de ter feito isso, inventou de criar a tal da carta lá aos brasileiros para poder agradar a Faria Lima e nunca mais abandonou, né, o compromisso com essa elite financeira. E aí nós estamos hoje, né? Vamos completar aí 30 anos aí de atraso, no mínimo, né? Para falar o mínimo, né? E assim estamos nessa, né? Não, eu só gostava de falar, porque talvez alguns sejam mais novos e não saibam, né? Mas o Getúlio criou a Petrobras, a Siderúrgica Nacional, a Vale S.A., o Ministério do Trabalho e Emprego, a Polícia Federal, Ministério da Educação, da Saúde. A lista é grande. Tribunal Regionais, a Casa Civil, a Chesf, o IFB, a Companhia Nacional de Alcalis, o Instituto do Açúcar e do Álcool. Enfim, eu podia estar aqui. Não, é impressionante. É impressionante, né?
É uma lista extensa, né? Por isso, não digam que o Lula é melhor que o melhor presidente. Quer dizer, é absurdo. Que instituições foi que criou o Lula? Banco Central Independente foi? Ele criou? Não tem Pois é, comparação não, possível. exato. Né? O Lula teve uma... Tem outras figuras nacionalistas também que a gente poderia lembrar aqui hoje, né? Juscelino Kubitschek, Rui Barbosa, Sim. tantos outros nomes aí, né? O Rui Barbosa não chegou a ser presidente, né? Embora tenha se candidatado, tenha tido campanhas para a presidência, mas é um cara também que é um nome, né? Que é reconhecido por dar valor ao país, né? Por ser um defensor dos interesses também nacionais, né? Agora, Não, o que nós vemos hoje é só entreguismo, né? E defesa dos interesses meramente rentistas, né? Então, o infelizmente, Getúlio fez escola, ou seja, vários líderes entenderam que ter esse tipo de políticas era útil para o país, né? E que eram coisas que faziam sentido, né? E hoje em dia a escola que o Lula deixa é uma escola de governo de coalizão, em que os fins justificam os meios, em que a reeleição é a coisa mais importante, não interessa as políticas. Portanto, essa é a escola que o Lula deixa. E isso não é nada compatível com o desenvolvimento do Brasil. Por isso, se alguém pensar, perdão, se alguém pensar que o Lula não tem culpa do estado atual das coisas, lembre-se que o Temer foi um vice imposto pela elite, e que foi ele que escolheu ter esse cara, né, que depois viria a dar o golpe na Dilma, né. Não se esqueçam que o Bolsonaro só atingiu a notoriedade que ele teve perante os escândalos de corrupção que o PT foi pego. Ou seja, tudo está em consequência desse Partido dos Trabalhadores, que é, de fato, o maior partido político no Brasil, mas é só maior em termos de tamanho e de militantes, porque, de fato, em termos de qualidade, ele tem sido um partido que levou ao atraso do Brasil. O Brasil ficou estagnado, foram 30 anos perdidos, não houve nenhum avanço, o Brasil desceu nos rankings todos que existem, econômicos, não há nada que a gente possa dizer que está melhor no Brasil, sinceramente. Me diga o quê? Eu não sei de nada, sinceramente, que esteja melhor. E por isso é um fracasso rotundo, não só da democracia e do modelo que foi escolhido, mas também desse Partido dos Trabalhadores, que não só se desvirtuou à esquerda, porque ele se transformou num partido de centro-direita, embora fique dizendo que é de esquerda porque tem lá umas bandeiras identitárias quaisquer, né? Que isso não é isso que define a esquerda-direita, né? Quando estávamos lá em Paris ou em Versalhes, né? E os jacobinos e os girondinos eles definiram o que era esquerda-direita, ninguém foi falar do direito dos gays ou sei lá mais o que, né? Quer dizer, isso não tem nada a ver, isso é uma coisa importada dos Estados Unidos e que vem confundir a cabeça das pessoas, né? O que interessa é a forma como é organizada a economia e como o Estado Social opera no país. Isso é que define esquerda e direita. E o PT sujou a esquerda. Provavelmente aniquilou a esquerda, não sei se para sempre, né? Até que os brasileiros superem o trauma, né? Porque, de facto, hoje dizer que é de esquerda é um palavrão. É um palavrão, é uma falar vergonha. que é progressista, acham que é petista, né? Né? Quer dizer, e eles não são de esquerda, eles são uns impostores da esquerda. É um partido totalmente neoliberal, adepto de privatizações, de desconstrução do Estado Social, que não tem nada a ver com a esquerda. Qual é a esquerda que diz que não pode taxar rico porque tem medo que eles fujam? Qual é a esquerda? Isso sai da boca do Lula. Né? Qual é a esquerda que adota um plano de austeridade, deixando os juros de fora, os banqueiros, os próprios políticos? Aqui também teve austeridade, pois os políticos eles foram todos cortados nos salários. Aí, são aumentados. Como é que pode? Que austeridade é essa? Austeridade só para miserável? Né? Isso não é de esquerda. Uma vergonha isso. E, portanto,
Não só os políticos, né? Também existe uma casta, né, do judiciário, sim, que a gente está habituado aqui também. Militares aumentados. Essa semana houve uma notícia dos militares, né? As viúvas, as filhas. Saiu uma notícia aí que afastaram um desembargador, né? Não sei se você chegou a ver esse caso aí, do afastamento de um desembargador, que ele estava fazendo política nas redes, aquela coisa toda, bolsonarista e tal. Aí o salário que o cara recebia, mais de 60 mil reais, muito acima do teto, né? Porque o teto do salário hoje seria do STF, né? O teto do salário dos ministros do STF, que é em torno ali de 40 e poucos mil reais, né? Mas o que tem aí de juízes, desembargadores, recebendo muito acima disso, é um absurdo, é uma excrescência, né? E pela qualidade do serviço que muitos prestam, né? Então, é mais ridículo ainda, né?